Nós estamos numa série 30 conselhos de provérbios. E eu venho a cada semana trazendo 5 conselhos de Salomão em provérbios. Como eu disse todos os domingos, esses conselhos de Salomão não é uma linha, ou seja, tem conselho para a família, para a saúde, para os negócios, para o relacionamento com Deus, caráter, ou seja, é sobre todas as áreas da nossa vida. O importante é que você pegue esses 30 conselhos e você aplique na sua vida. O que a Bíblia diz? Aquele que ouve e não pratica, construiu um castelo sobre areia. Vindo a chuva, vindo os ventos, vindo a enxurrada, ele vai desabar. Mas aquele que ouve e pratica, construiu a sua casa, o seu castelo, sobre a rocha. Vindo a chuva, vindo os ventos ou a enxurrada, ele não se abalará. Então esses 30 conselhos é sobre todas as áreas da sua vida. Ele fala sobre todas as áreas da sua vida. Anota isso, coloca em prática na sua vida. E hoje eu estou no 16º conselho. Provérbios capítulo 23, versículo 22. Ouça com respeito o pai que o criou, e não deixe de lado a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade, não a venda por uma ninharia. Compre a sabedoria, a educação e o entendimento. Os pais se alegram quando seus filhos se dão bem. Filhos sábios enchem os pais de orgulho. Então, faça seu pai feliz, deixe sua mãe orgulhosa. Que conselho é esse de Salomão? Olha que coisa poderosa, ele diz, compre a verdade. E aí ele completa sobre você não vender, ou seja, não abrir mão, não desprezar a verdade. Ele diz, busca, adquire sabedoria, educação e conhecimento. Porque quando você adquire sabedoria, educação e conhecimento, você sabe muito bem o que é a verdade. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Guarda essa palavra. A Bíblia diz que o trono de Deus está firmado sobre 2 fundamentos: justiça e verdade. Deus senta em um trono aonde tem 2 fundamentos: justiça e verdade. E Deus, ele se move dentro desse princípio da verdade e da justiça. Não existe nada na nossa vida mais importante do que sermos conhecidos como pessoas verdadeiras. Aquele ali, se ele falar, não precisa nem escrever, ele vai cumprir. É uma pessoa que você pode confiar, porque ele é verdadeiro, ele fala a verdade. Querido, guarda o que eu vou te dizer. Falar a verdade não é uma lição que pai dá à criança quando é pequena. Corrige, fala a verdade, não pode mentir. Não, não é isso. A verdade, ela vai muito além. Quando a Bíblia diz que o trono de Deus está sobre 2 fundamentos, ou seja, Deus conduz e rege a humanidade em cima de verdade e justiça. Você tem que entender o que significa e o quanto é poderoso e importante a verdade para que você prospere, para que você tenha uma família abençoada, para que você tenha o seu cônjuge do seu lado pelo resto da sua vida. Nada quebra uma relação entre um casal mais do que não ser verdadeiro. É como um cristal quebrado. A verdade, ela tem que te conduzir. A verdade, ela é importante para os seus negócios,
para os seus relacionamentos comerciais, ela é importante dentro da igreja, no convívio, com a sua família, em qualquer área. Se você quer ser bem-sucedido, se você quer prosperar, se você quer alcançar coisas grandes na sua vida, você tem que construir uma trilha de verdade. Agora não se assuste com o que eu vou te dizer. Só existe uma vez na Bíblia que a Bíblia entrega, que Deus entrega a paternidade ao diabo. Em nenhum lugar na Bíblia você vê isso, somente nesse ponto. João capítulo 8, versículo 34. A Bíblia declara que o diabo é o pai da mentira, e aqueles que mentem são filhos do diabo. A única vez que a Bíblia dá paternidade ao diabo é a respeito da mentira. Há um tempo atrás eu vi uma pesquisa assustadora, que todo ser humano mente, no mínimo, uma vez por dia. Só que existem pessoas dentro da igreja que acostumou tanto e se tornou filho predileto do pai dele, o pai da mentira, o diabo, que ele constrói uma narrativa mentirosa e vive sobre ela todos os dias da sua vida. Isso virou um hábito tão grande que você mente até nas coisas mais banais, porque passou a fazer parte do seu caráter. Nada é mais triste do que você ser conhecido como alguém mentiroso. O mentiroso, ele é conhecido como alguém que não tem caráter, que não é verdadeiro, que não tem palavra, que não é confiável. Ninguém quer conviver com você, ninguém quer se relacionar com você, ninguém quer fazer negócio com você, ninguém quer que você esteja ao lado dele. Talvez você não dê valor para a mentira e a verdade, mas quando Salomão vem e diz, não venda a verdade por uma ninharia, ei querido, não troque a verdade por nada nessa face da terra. Agora, o mais triste que existe se chama redes sociais. Depois que as redes sociais foram criadas, e aí se você for para a Bíblia, então quem criou a rede social foi o diabo, porque não existe um lugar mais mentiroso do que rede social. Você vê a foto do casal, amor para sempre, e coraçãozinho, e beijo, e colocando, sabe, o docinho na boca da esposa. Está separado, não dorme junto, é violento. Rede social virou um lugar de construção de mentira. O que tem de milionário na rede social, falido e quebrado, sem nenhum real no banco. Só que você se alimenta disso. E aí, querido, você não entende o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo diz, tudo aquilo que é verdadeiro, puro, amável, de boa fama, nisso pensais. E você está o quê? Tudo aquilo que é mentiroso, enganoso, caluniador, difamador, é nisso que eu me alimento. Às vezes você não sabe porque algumas coisas acontecem na sua vida, mas é aquilo que você tem se alimentado. Você se alimenta da verdade de Deus ou você se alimenta da mentira? Este conselho parece ser banal para muita gente, mas é por causa desse conselho que a sua vida não rompe e não prospera. Deus não tem comunhão com a mentira. 17º, Provérbios 23, versículo 26, 27 e 28. Meu filho, quero toda a tua atenção. Por favor, siga esse meu conselho. A prostituta
é um poço sem fundo, é a mulher devassa, é confusão certa. Ela roubará tudo que você tem, pois é pior que uma quadrilha de assaltantes. Esse conselho de Salomão é sobre a prostituição. E aqui a gente pode englobar não só a prostituição, como o adultério. Aqui ele está dizendo, isso é destruição para a sua vida. Só que hoje, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você abra a sua mente. E eu vou entrar em algo aqui muito delicado. E você vai se assustar. Quando eu era criança, eu escutava as pessoas dizendo assim, isso é um pecado cabeludo. Eu nunca soube se pecado era careca ou cabeludo. E nem sei a diferença de um do outro. Só que na igreja eu aprendi que todo pecado é pecado, e não é. O apóstolo Paulo, ele diz que a prostituição e o adultério é um pecado diferente dos outros. Assim como a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado diferente dos outros, é uma categoria de pecado diferente, a prostituição, o adultério, também é um pecado de uma categoria diferente. E o apóstolo Paulo diz o quê? Porque qualquer pecado é pecado fora do corpo, mas o adultério você peca dentro do seu próprio corpo. E o seu corpo sendo templo do Espírito Santo, você não tem o direito de profaná-lo dessa forma. Então não queira comparar o roubo, a mentira, o engano, ou qualquer outro pecado, a ira, a violência, com o pecado de prostituição e adultério. Só que aí a coisa piora. Não, mas eu não adultero, eu não tenho a prática da prostituição. Mas você está preso na pornografia. E é o mesmo pecado. Não, mas eu também não faço isso. Ótimo. Aí vem Jesus e diz: o adúltero era aquele que tinha relação sexual ilícita, fora do casamento. Mas eu vos digo, aquele que apenas olhar com uma intenção, já adulterou. E olha o que diz Salmo. Que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. É o que ilumina o nosso corpo. Olha o que a Bíblia declara. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Mas se os meus olhos forem maus, será tenebroso. Então eu quero que você entenda hoje de uma forma muito clara, que o adultério e a prostituição não é aquelas senhoras que vendem o seu corpo na rua ou em algum lugar, ou aquele homem infiel que trai a sua esposa. Ele vai muito além, e não pensa que o Espírito Santo habitará em um templo profanado. Parece que eu tirei o dia para falar mal de rede social. Mas não tem um lugar pior sobre a terra para levar cristãos que estão tomando a Santa Ceia domingo de manhã na igreja a cometer adultério e prostituição do que rede social. Se você voltar ao post de uma dona para conferir se realmente a roupa dela era daquele jeito mesmo, você já adulterou. Eu sei o que você está pensando. Ah, pastor, aí todo mundo pecou. Não me coloca nesse balaio com você não, meu filho. Eu quero que todos repitam esse versículo. Se os meus olhos forem bons,
meu corpo terá luz. Se os meus olhos forem maus, meu corpo será tenebroso. Tem gente doente, tem gente enferma, tem gente com problemas emocionais, tem gente com problemas psicológicos, por causa daquilo que você está se alimentando com os seus olhos. E este pecado é de uma categoria diferente. Querido, se arrependa hoje de toda prostituição, de todo adultério, de toda pornografia, de tudo aquilo que você se alimenta nas redes sociais, para que o seu templo tenha luz e o Senhor habite na sua vida. Há um versículo que eu lembro muito bem o dia que eu e a minha esposa lemos. Pastor Mike Murdock citou esse versículo para mim e para minha esposa, porque um pastor havia caído em adultério, e eu e a minha esposa estávamos conversando com Mike Murdock, e ele citou esse texto. Eu quase caí de costa, falei, onde está? Abri a Bíblia, eu falei, eu não acredito nisso. Olha que texto terrível. O adultério é um poço que caem neles aqueles com quem Deus se desagrada. Você vem quebrando o seu relacionamento com Deus e se distanciando dele, até que um dia você cai num poço. E o nome desse poço se chama adultério. O adultério não é um acidente. O adultério é uma construção, porque você está longe da intimidade do relacionamento com Deus. Eu acho que esse dia não é aquele dia de amém, glória a Deus, não, né? Está mais para, ai Senhor, devia ter ficado em casa hoje. Provérbios 23, 29 a 35, 18º conselho. Quem só fica chorando as mágoas, quem sempre faz de vítima, quem vive arrumando brigas, quem tem os olhos vermelhos e inchados, é aquele que não larga a garrafa, que bebe álcool como água, não se deixa levar pelo aroma, nem pelo delicioso sabor do bom vinho, mas pense antes na ressaca que vai ter, aquela dor de cabeça e aquele enjoo insuportável. Você quer mesmo ficar lerdo, falar com a língua toda enrolada, andar cambaleando por aí, como aqueles bêbados na rua? Alguém me espancou, mas nem doeu, bateram em mim, mas nem percebi. Então, quando eu ficar sóbrio, voltarei a beber mais. Aqui está falando sobre embriagar, e é interessante quando o apóstolo Paulo fala sobre nós não nos embriagarmos, mas nos encher do Espírito Santo. E aqui eu vou falar sobre um tema delicado e sensível, e a igreja precisa ouvir e aprender e entender essas coisas. O que eu mais ouço é, pastor, é proibido beber? Você quer que eu te mostre na Bíblia? A Bíblia não diz que é proibido. A Bíblia proíbe a bebida forte, ou seja, bebidas destiladas. Eu não vou ser mais santo do que a Bíblia. A Bíblia não diz que é proibido. Mas a Bíblia diz duas coisas que você precisa aprender. Primeiro, não se embriagar. Ou seja, você não pode fazer algo que te tira da posição de consciência. E segundo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, se você come ou bebe, e isso escandaliza seu irmão, não come e não beba. Pastor, é proibido beber? Não, mas é proibido escandalizar o teu irmão. Isso vai te custar caro. Pastor, então pode. Querido, por que você fica procurando o limite? Esses dias eu estive com um casal, uma família muito conhecida, uma família muito bem sucedida, e passando por um problema grande.
avô alcoólatra, pai alcoólatra, irmão alcoólatra, e os negócios da família, gigantes, indo ralo abaixo. Casamento, negócios. Só que hoje em dia, eu tenho visto no meio da igreja, não pessoas que... Nós moramos em Santa Catarina, uma colonização alemã e italiana. Os alemães bebem cerveja igual água, os italianos têm essa história de tomar uma taça de vinho em toda a refeição. Você vê isso espalhado por todo o interior de Santa Catarina. Isso é cultural. Só que hoje, quando você olha, as pessoas hoje passaram do limite. E aqui eu vou entrar em um ponto muito sério e muito sensível. Judeu vive no tempo da lei, é radical. Muçulmano vive no tempo da lei, é radical. Nós vivemos no tempo da graça, glória a Deus. Mas eu vou dizer qual é a desgraça do cristianismo: concessão. São as concessões que você, como cristão, vai fazendo. Você vai abrindo a porta para o diabo entrar na sua casa, entrar na sua família, entrar na vida dos seus filhos, entrar no seu casamento. E para mim, desse conselho, o mais importante não é, não se embriague. Para mim, o mais importante desse conselho é, se encha do Espírito Santo. Quando Paulo diz, não se embriague, não encha do vinho, mas seja cheio do Espírito Santo. É isso que eu e você temos que pensar, é isso que eu e você temos que viver. É uma vida de buscar ser cheio do Espírito Santo. Quem aqui já foi no Legendários? Parecendo uma matilha de vira-lata que caiu da mudança, do caminhão de mudança. Vai ser feio lá longe. Eu acho que vocês não tomaram café antes de vir para a igreja. Legendários! Não me faça passar vergonha, gente, pelo amor de Deus. Sai o cara da casa dele, torto, brigado, vive olhando para outra mulher, sobe uma montanha, quando você olha, de joelho, chorando, dizendo, Deus me perdoa, volta, e a primeira coisa é, cadê minha esposa? Me perdoa, cadê meus filhos? Me perdoa. A próxima reunião de oração, ele está lá, cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que tem que ser o nosso foco, não as coisas do mundo. Eu vou dizer a um italiano de 85 anos, que a mãe colocava vinho na mamadeira dele, que ele não pode beber. A Bíblia não diz que não pode. Se ele tem lá o hábito de tomar a sua taça, tome, meu filho, não sou eu que vou ser mais santo do que a Bíblia. Mas além dessa taça, seja cheio do Espírito Santo, até que a tua taça de unção transborde. É isso que nós precisamos. 19, Provérbios 24, versículo 1 e 2. Não tenha inveja do perverso, nem queira estar perto dele. Tudo o que pensam é causar confusão. Só sabem falar de violência. Esse é o conselho sobre a inveja. É interessante que o invejoso, ele acha que o que você tem era para ser dele. Quem aqui é invejoso? Levanta a mão. Ninguém. E o pior, que você acha que as coisas que seu cunhado tem era para você, que seu irmão tem era para ser sua, que a oportunidade
dentro da igreja que aquele irmão está lá cantando ou pregando, era para ser você, ou a oportunidade nos negócios era para ser seu. Você só não sabe que o nome disso é inveja. E a Bíblia diz que a inveja é tão terrível que ela seca os ossos. É uma coisa que entra a nível físico. Ela seca, ela destrói. O invejoso é aquele que se preocupa com o que você pode ser amanhã. Vai que dá certo, vai que ele resolve, vai que ele consegue. Não é possível. Aí é meu atestado de incompetência. Esse é o invejoso. O invejoso, ele é aquele que quer ver você bem, desde que você não seja melhor do que ele. Você pode até ir bem, mas não que você esteja melhor do que eu. Sabe qual é o problema? A falta do fruto do Espírito tem deixado os cristãos serem permeados por sentimentos destrutivos, malignos, que destrói seu relacionamento com Deus. E o pior é que a igreja está cheia, e aqui eu não estou falando com quem está fora da igreja, eu estou falando aqui, eu estou falando com quem está participando online. Deve ter ali, umas 800 pessoas online. Eu estou falando com vocês. O problema é a inveja no meio do povo de Deus. É a inveja porque a pessoa tem, é a inveja porque a pessoa conseguiu, é a inveja porque a pessoa está ocupando um cargo, uma função na igreja, é a inveja porque a pessoa melhorou no mundo dos negócios, é a inveja, e você acha que você não é invejoso porque você é cristão. Você precisa ser cheio do fruto do Espírito. Quando nós somos cheios do fruto do Espírito, não existe espaço para essas coisas. 20º conselho, Provérbios 24, versículo 3 e 4. É preciso ter sabedoria para construir uma casa e entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. Diga fundamento sólido. É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e bela tapeçaria. Sabe qual é esse conselho de Salomão? Fundamento. Tudo que você desejar ser está ligado ao fundamento que você decidiu construir. Construir um fundamento é difícil, é duro, ninguém vê, parece que não tem resultado, mas é o fundamento que sustenta o prédio mais alto. E aqui, querido, eu quero deixar isso muito claro, que o nosso fundamento se chama Cristo, o nosso Salvador. Ser cristão, frequentar a igreja embaixada, batizado nas águas, fez as escolas, está em um GR, foi no encontro com Deus, é legendário, está em todas as conferências. Isso não te garante nada. O que te garante uma família sólida e estruturada, o que te garante uma vida profissional, financeira, sólida e estruturada, o que te garante uma vida espiritual sólida e estruturada, é o fundamento. Só que as pessoas querem gastar tempo construindo, sem se preocupar com o fundamento. E aqui eu quero que você entenda muito claro. Aprenda a jejuar. Aprenda a ter uma vida de oração. Aprenda o significado e a importância de se relacionar e se reunir com a igreja, aonde 2 ou 3 estiverem juntos. Existem conquistas
que o Senhor Jesus já deixou claro. Você pode orar, você pode jejuar, você pode buscar, sozinho você não vai conquistar. Porque existem conquistas que é quando 2 ou 3 estão reunidos, ali o Senhor está presente. Quando 2 ou 3 pedirem, o meu Pai que está no céu responde. É o poder da igreja. Vir ao culto não pode ser um hábito de domingo de manhã, tem que ser um entendimento. Isso aqui faz parte da minha fundação. Todo domingo eu estou ali, construindo a minha fundação. A gente está terminando esse prédio desse tamanho. Existe uma ala gigante nele só para as crianças. Aonde estão seus filhos? Num celular em casa? Na frente do YouTube em casa? Construa o fundamento sólido dos teus filhos nas escolas bíblicas, que quando ele for grande, ele terá um fundamento sólido e ele não se desviará. Uma vez, eu perguntei a um pai, por que o filho dele não estava na igreja, uma criança aí de uns 10 anos. Ele disse, olha pastor, eu vou te dizer, nós somos adultos, nós somos cristãos, meu filho, ele que tem que decidir e escolher o que ele quer ser da vida. Eu falei, que legal. E é ele que decide se essa semana ele vai na escola ou não, né? Porque se ele acordar de manhã e dizer, essa semana eu não vou na escola. Aí você diz, tudo bem, você que decide. Não, pastor, óbvio que não. Então quer dizer que a sua escola, que está criando um fundamento socialista, maligno, diabólico no teu filho, você luta para construir. Mas a igreja que está construindo um fundamento sólido, com princípios e valores cristãos, você não traz o seu filho na igreja no domingo. Quer dizer que na igreja ele escolhe, lá fora é você que decide. Meus filhos vieram à igreja querendo ou não, com sono ou não. Eu estou com sono, dorme no banco. Prefiro você dormir no banco. Vai que você dá uma despertadinha, escuta um glória a Deus, dá outro glória e dorme de novo. Melhor um glória aqui meio dormindo, do que em casa, no YouTube, no celular, no iPad, aprendendo fundamentos satânicos, princípios diabólicos. Querido, não existe sucesso, não existe prosperidade, não existe uma vida abundante em todas as áreas, se você não tiver um fundamento sólido. E quem é o nosso fundamento? É Cristo. Nós temos que ter uma vida de oração, não é porque o pastor pede. Nós temos que ter um propósito de jejum, não é porque o pastor pede. A gente não falta um culto de domingo, não é porque o pastor pede. A gente estuda nas escolas, não é porque o pastor pede. A gente vai num CAP e larga negócio, família, trabalho, e a gente entra numa imersão de 3 dias. Não é porque o pastor pede, é porque eu estou construindo uma base, um fundamento sólido na minha vida. Você quer casar e não consegue. Você quer pagar suas dívidas e não consegue. Você quer restaurar o seu casamento e não consegue. Você quer ter uma saúde plena e não consegue. Você quer ter uma vida com Deus e não consegue. Você quer se desvincular de vícios, de pornografia, de bebida, de adultério e não consegue. Paga lá 3 mil, 5 mil para ir numa imersão. Não estou criticando, tem o seu valor. Agora diz, sabe pastor, sexta é dia de trabalho, eu não posso estar no CAP, porque eu tenho que trabalhar. Você tem 364 dias para trabalhar, mas só está lá quem tem entendimento. Eu estou construindo meu fundamento, e ele sólido, eu posso construir o prédio da altura que eu quiser. Eu não vou subir a montanha. Eu não dou para isso. Lá em casa, se aparece uma barata, é minha esposa que tem que matar.
Oh, Jesus. Eu tenho vontade de criar uma ONG. Sabe? Extinção dos homens. Aí eu vou criar uma ONG. Preservando o homem de verdade. Porque eu vou te falar uma coisa. Só teu Y não significa que tu é homem. Porque geração de homem frouxo, banana, fraco, melindroso, medroso, mimizento. Raça em extinção, esse tal do homem. Eu tenho dó das mulheres, viu? Eu tenho dó. Porque como está difícil. Ontem uma pessoa disse assim, um empresário aqui da cidade, não é cristão, poxa, perdi a minha financeira para o Legendários. Eu olhei e falei, como assim, só vai homem? Pois é. Ela morava com um cara já há 5 anos. O cara foi no Legendários, voltou, pediu ela em casamento, e agora ela vai mudar e pediu as contas. Foi porque virou homem. Fica enrolando a moça 5 anos, virou homem. O que nós vemos hoje no mundo são famílias, lares, homens e mulheres sem fundamento. Quando você tem o fundamento que é Cristo, princípios e valores, seu casamento é inabalável. Sua vida financeira é inabalável. Sua vida espiritual é inabalável. Qualquer área da sua vida é inabalável. Porque os valores e os princípios da Bíblia, os valores e os princípios do Senhor Jesus, são o seu fundamento. Você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Se coloca de pé, eu quero orar por você. Fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração e diga: Deus, me ajuda, me abençoa, para colocar em prática cada conselho. Eu quero viver uma vida abundante nessa terra. Eu quero prosperar. Eu quero viver tudo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu vou ouvir e praticar. Senhor, abençoa minha casa, blinda a minha família, abençoa esta semana e nos prospera. A minha vida está no teu altar. Serei fiel a ti todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.